Olá pessoal, terceiro período, aqui o professor Temeus Pereira Ribeiro. Vamos continuar trabalhando aqui a nossa matéria do primeiro bimestre, que é o direito tributário, né? Aqui o contato para vocês, se quiserem me mandar mensagem, nós estamos lá no grupo, nosso canal de aulas aqui, para ficar bem mais fácil. Pessoal, seguindo o nosso cronograma aí, nós estamos na aula 13, correto? O que nós estamos estudando aqui na aula 13? Bom, nessa aula 13 nós estamos estudando aqui a vigência, que é quando a lei ela está valendo, vamos dizer assim, de maneira bem simples, né? E a aplicação da legislação tributária. Continuamos focado por enquanto nos impostos, né? Lembrando que nós já estudamos as 5 espécies tributárias, nós já estudamos os impostos, nós já estudamos as taxas, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições gerais. Bom, então continuando aqui, a palavra-chave competência, lembrem comigo, competência é para instituir o tributo, tá certo? Pode-se instituir esse tributo como? Pela legislação tributária, o princípio da legalidade que a gente estudou, princípio da legalidade tributária. No 4 aqui, gente, continuando a aula passada, nós temos aqui a aplicação da legislação tributária. Nós vamos estudar aqui um princípio muito importante, que é o princípio da irretroatividade. O que quer dizer a irretroatividade? A partir do momento que a lei é criada, ela só vale para frente. Ela só vale daqui para frente. Então, essa é a regra no direito tributário. Mas, como sempre, no direito nós temos muitas exceções, né? Aonde que está previsto esse princípio da irretroatividade? Pessoal, ele tem previsão legal no artigo 105 do Código Tributário Nacional. Vamos fazer, como sempre, a leitura analítica, né? Destacando as palavras-chave, os elementos principais do texto legal. Pois bem, o artigo 105 ele está aqui exposto para a gente. A legislação tributária, que é o que nós estamos estudando, diz bem claramente aqui o texto legal, aplica-se imediatamente. Então, presta atenção aqui no advérbio imediatamente. Então, a lei tem aplicação imediata aos fatos geradores futuros. Então, ou seja, se a lei foi criada aqui, ela vai valer daqui para frente. E aos pendentes, assim, prestem bastante atenção, entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, veja que um fato pendente é aquele que teve início, mas não esteja completo nos termos do artigo 116. Bom, portanto, a legislação tributária, ela aplica-se aos fatos futuros, não sendo claramente aqui, pessoal, não sendo aplicada aos fatos passados, salvo as exceções que nós vamos ver que estão previstas. Vamos ver aqui as exceções mais importantes? Bom, as exceções à regra que a gente acabou de ver estão aqui, ó, no artigo 106 do CTN. Mais uma vez, a gente vai fazer sempre a leitura analítica do artigo de lei, né? Aqui diz claramente que a lei aplica-se ao ato ou fato pretérito. Então, veja, a gente acabou de ver ali a regra geral. Qual que é a regra geral? A lei é instituída nesse momento e a partir deste momento a lei entra em vigor, ela começa a valer. Porém, essa é a regra. A exceção permite que alguns fatos anteriores à lei sejam alcançados por essa lei. Então, qual que é o primeiro deles? Inciso 1 diz o quê? Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, gente. Então, presta atenção. Se eu tiver uma lei e essa lei ela for uma lei expressamente interpretativa, a partir da vigência dela ela vai valer para frente, mas essa lei expressamente interpretativa ela também vale para os fatos ocorridos anteriormente. Excluída o que? A aplicação de penalidade. Então imagina que tem uma lei interpretativa que ela aplica uma penalidade. Essa lei que aplica uma penalidade, ela não vai ser uma exceção ao princípio da irretroatividade. Vamos no inciso 2 aqui, pessoal. O que a gente tem no inciso 2? Tratando-se de ato não definitivamente julgado. Então presta atenção, hein? Ato não definitivamente julgado. Quando deixe de defini-lo como infração. Então imagina que nós temos um ato ali, uma decisão administrativa num PAF, num processo administrativo fiscal, e ele deixa de considerar aquele ato uma infração. Então, logicamente que nós temos aqui um benefício.
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento. Então, se é um benefício, esse benefício ele não pode beneficiar uma pessoa que agiu de má fé, não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Então, obviamente, mais uma vez aqui nós temos a má fé. Deixou de pagar o tributo e vai ser beneficiado? Não tem como. Quando lhe comine penalidade menos severa, então se eu tinha uma penalidade mais severa e agora eu tenho uma penalidade menos severa, vai se aplicar essa penalidade menos severa. Então, olha, o inciso 1 do artigo 106 trata-se da chamada interpretação autêntica, auxiliando a aplicação da lei tributária. Então, imagina que uma lei vem e cria um tributo. Aí vem uma próxima lei que é interpretativa sobre essa lei que criou esse tributo. A lei expressamente interpretativa, ela vai poder ser aplicada, tá certo? Desde que ela venha o quê? Excluída a aplicação de penalidade. Ela não venha piorar a situação do contribuinte. Então, vamos ter algumas considerações aqui. Primeira dessas considerações é o quê? A lei expressamente interpretativa, ela não pode ser utilizada para aplicação de penalidade. Porque senão, ao invés de beneficiar o contribuinte, eu estou prejudicando o contribuinte. Essa é a lógica. Não pode ser considerada lei interpretativa algo que pretenda retroagir simplesmente, mas que tenha alteração na relação jurídica. Isso também não pode, porque ela não é interpretativa, ela está criando. De acordo com o CTN, pessoal, no inciso 2, que a gente acabou de ler do artigo 106, para que a legislação mais benéfica, veja, nós estamos trabalhando aqui benefícios para o contribuinte. Retroaja, ou seja, venha atingir fatos que tenham ocorrido antes da vigência da lei, não pode existir, pessoal, trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Depois da decisão, não cabendo mais recurso, então não pode beneficiar. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem uma interpretação mais ampla quanto à questão, considerando que a data do pagamento, frisem bem isso, em a data do pagamento. Então, a legislação aplicável quando? Vamos analisar? Quanto ao tributo, a legislação vigente na data do fato gerador, ok? Então, o IPI, IPTU, qualquer um deles, é na data do fato gerador. Quanto às penalidades, a legislação mais benéfica, desde que não exista trânsito em julgado. Você entrou com um pedido em um órgão, né? Ou então entrou com ação judicial. Quanto ao procedimento, a legislação em vigor na data da fiscalização. Então, essas três aqui são muito importantes para que vocês saibam. Então, quanto ao tributo, é a lei vigente na data do fato gerador. Quanto à penalidade, é a lei vigente até o trânsito em julgado. Quanto ao procedimento, é a lei vigente no momento da fiscalização. Vamos para o número 5 aqui, pessoal. O que a gente tem no número 5? Interpretação e integração da legislação tributária. 5.1, o nosso foco agora é o artigo 111 do Código Tributário Nacional. O que essa previsão legal nos traz aqui? Bom, o artigo 111 do CTN nos traz o seguinte: interpreta-se literalmente, então nós estamos falando aqui de uma espécie de interpretação, é a chamada interpretação literal, a legislação tributária que disponha sobre suspensão, nós vamos estudar lá na frente ainda, e exclusão do crédito tributário. Outorga de isenção. Lembra que a isenção é uma forma de excluir o crédito tributário. Dispensa de cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Então, essas hipóteses que aqui estão, a gente vai interpretar isso aqui literalmente. A gente não pode estender essa interpretação. Bom, então em relação ao artigo 111 do CTN, é importante mencionar o objetivo do legislador. Foi o quê? Foi resguardar o chamado princípio da legalidade que a gente estudou na introdução ao direito tributário, evitando que o intérprete da lei, então advogados, juízes, promotores, fiscais, procuradores, conceda benefícios fiscais, que é o que a gente está vendo aqui, em hipóteses não expressamente contempladas na lei. Então tem que respeitar o que está previsto na lei. Apesar de a interpretação ela ser dita literal,
não obsta o que nós chamamos de interpretação extensiva das hipóteses expressamente contempladas em lei. Então, aquelas hipóteses que estão ali postas no artigo, elas podem ser estendidas. Exemplo disso nós temos aqui na jurisprudência do STJ. Por exemplo, a cegueira monocular, que está inserida na previsão de isenção para portadores de cegueira. Obrigações tributárias acessórias, pessoal, no inciso 3º ali, ó, visam resguardar o cumprimento da obrigação tributária principal. São obrigações de fazer, então entregar a declaração do imposto de renda, emitir nota fiscal, e obrigações de não fazer, que é, por exemplo, tolerar a fiscalização, não rasurar os livros fiscais. Essa dispensa da obrigação acessória, gente, ela também é uma das hipóteses de interpretação literal, então eu não posso estender demais isso. Então o artigo 111 que a gente acabou de ver, ele não abrange as hipóteses de extinção. Bom, agora vamos ver aqui no 5.2, o artigo 112 do CTN também é uma previsão legal muito importante para ampliar o nosso raciocínio aqui a respeito desse momento da matéria. O que diz aqui o artigo 112 do Código Tributário Nacional? Diz claramente que a lei tributária, que define infrações, licomina penalidades, interpreta-se de maneira mais favorável. Então, aqui a gente tem a interpretação mais favorável. Então, sempre que a gente tiver uma lei que indica uma infração, sempre que tiver uma lei que aplica uma penalidade ao contribuinte, a interpretação vai ser a interpretação mais favorável ao acusado. Aqui não deveria ser usado o acusado, é o contribuinte. Em caso de dúvida, na hipótese de dúvida, quanto ao quê? Quanto à capitulação legal do fato. Então, imagina que vem uma lei, criou uma penalidade a respeito do imposto de renda. Aí, na hora de interpretar, tem uma dúvida se você cometeu esse ato ou não. Vai ser interpretada ao seu favor. A natureza e as circunstâncias materiais. Então, por exemplo, nas circunstâncias materiais, no ICMS, é a saída da mercadoria do estabelecimento. Ah, eu não sei se é isso ou não. Quanto à natureza e a extensão dos seus efeitos. Autoria, quem fez. Imputabilidade, quer dizer, se eu posso atribuir ou não a essa pessoa. Punibilidade, eu posso punir ou não essa pessoa. A natureza da penalidade aplicável, então, que tipo de penalidade? A gradação, se é leve, pouco, grande, maior. Então, o caput do artigo aqui, ele faz menção ao princípio do indúbio pro réu, que ocorre muito no direito penal, que é, na dúvida, beneficia-se o réu. Aqui, na dúvida, o benefício é do contribuinte. Então, olha aqui que a palavra dúvida significa o quê? Falta de certeza. Para o direito tributário, essa falta de certeza ela corresponde à falta de provas, porque houve um procedimento de fiscalização e não há provas de que ocorreu aquilo realmente. 5.3 aqui, gente, o que nós vamos estudar no 5.3? A interpretação da legislação tributária ainda e a utilização dos princípios de direito privado. Presta bastante atenção no seguinte. Os institutos do direito privado, então, por exemplo, o Instituto do Direito Privado, a posse, a propriedade, eles são empregados pelo direito tributário. No entanto, em muitas hipóteses, eles são mencionados em seus respectivos significados. Assim, é necessário buscar o conceito do Instituto do Direito Privado. Esse raciocínio ele é disciplinado nas regras que nós vamos ver aqui abaixo. Primeiro, a primeira previsão que nos esclarece muito acerca disso é a do artigo 109 do CTN, que diz o quê? Que os princípios gerais do direito privado utilizam-se para a pesquisa de definição, conteúdo e alcance dos seus institutos, conceitos e formas, mas não para a definição dos respectivos efeitos tributários. Então, há uma divisão clara aqui, eu posso até utilizar, mas não para os aspectos referentes aos efeitos tributários. O artigo 110 também do CTN, ele nos esclarece muito isso quando ele diz que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas do direito privado, utilizados expresso ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos estados e pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, para definir ou limitar a competência tributária.
Então aqui eu faço uma observação. Quem define ou limita as competências tributárias, gente, é somente a Constituição Federal. Por isso que lá no comecinho da aula aqui, a gente viu mais uma vez aquele esqueminha de quem realmente pode criar determinados tributos. Então, pensando nos impostos, quais impostos são da União, quais impostos são dos estados, quais impostos são do Distrito Federal e dos municípios. Essa competência está devidamente prevista na Constituição. Vamos ver um exemplo aqui bem fácil da gente entender? Bom, o legislador constituinte, que é aquele que criou a nossa Constituição Federal, que continua a reforma da Constituição Federal através das emendas constitucionais, empregou a expressão propriedade, como eu havia dito para vocês, né? Não confundam propriedade com posse, hein, pessoal? Em relação ao IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, no sentido conferido pelo direito privado. Nosso caso aqui é o Código Civil. De acordo com o artigo 110 do CTN, uma lei municipal não poderia conferir outro sentido à propriedade, que não o da Constituição Federal, onde a competência está prevista. Esse raciocínio ele revela a interpretação tradicional dada ao dispositivo, que também já vigorava no STF até 2016. E aqui é muito importante a gente prestar atenção nisso. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal ele mudou o seu posicionamento em relação a esse tema que a gente está vendo aqui, entendendo que a norma do artigo 110 do CTN não é uma norma de interpretação constitucional. Então, o que diz aqui o Supremo Tribunal Federal num acórdão? O artigo 110 do CTN ele não veicula uma norma de interpretação constitucional, pois que é inadmissível a interpretação autêntica, que é aquela feita pelo ente, né, da Constituição encartada com exclusividade pelo legislador infraconstitucional. O conceito de prestação de serviço de qualquer natureza, então quando fala de serviço de qualquer natureza, qual que é o tributo que nós estamos falando aqui? Do ISS, Imposto sobre Serviço, que também pode ser chamado de ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, entenderam? E o seu alcance no texto constitucional não é condicionado à forma imutável pela legislação ordinária. Tanto mais que de outra forma seria necessário concluir pela possibilidade de estabilização com força constitucional da legislação infraconstitucional, de modo a gerar uma confusão dos planos normativos. Então, o que está dizendo aqui claramente? A Constituição prevê a competência, tá certo? Mas se houver uma mudança na lei, essa mudança vai interferir no conceito. Então diz aqui, ó, a Constituição ela é carente de conceitos. É lógico, porque a Constituição é o texto maior. Ela traz a previsão apenas das competências. Quem vai delimitar isso aqui? Quem vai delimitar é o Código Tributário, que devidamente interpretado, com todos os métodos possíveis nessas interpretações que juízes, advogados, promotores, delegados, né, fiscais fazem, essa interpretação é que vai fazer com que essa noção do artigo 110 vai conduzir à prevalência do que nós falamos, que é o método literal, a interpretação literal, dando relações aos conceitos de direito privado. A primazia hermenêutica na ordem jurídica, o que resta inconcebível. Consequentemente, deve-se promover o que? A interpretação conjunta. Então, vai se interpretar o artigo 109 e o artigo 110 de maneira conjunta. É o que nós chamamos de método sistemático de interpretação. O que é o método sistemático? É o método, como o próprio nome diz, é um sistema. A lei ela é um sistema, eu preciso interpretar os artigos de maneira coordenada. A mesma coisa é o chamado método teleológico, que é aquele que busca saber qual o fim. Então, quando eu interpreto um artigo, qual o fim desse artigo, a finalidade dessa interpretação? Bom, aí termina o julgamento dizendo que a unidade do ordenamento jurídico é conferida pela Constituição, que eu já expliquei para vocês. A Constituição ela está no ápice, no topo do nosso ordenamento jurídico e abaixo todos os demais. A interpretação sistemática e axiológica. O que é axiológica? É os valores previstos na Constituição, entre os valores e princípios relevantes do ordenamento jurídico. Assim, pessoal, se anteriormente a interpretação era no sentido de que a legislação simplesmente não poderia alterar aquilo que estava na Constituição, atualmente utiliza-se o artigo 110 do CTN para falar o quê? No pluralismo metodológico.
Então, qualquer intérprete da lei, da Constituição, ele não pode interpretar por um único viés, com um único método, mas ele tem que tentar utilizar vários métodos para tornar essa interpretação mais ampla possível. 5.4 aí na nossa matéria, gente. O que nós vamos trabalhar agora? A interpretação da legislação tributária. Então, presta atenção aqui comigo. A interpretação da legislação tributária, ela refere-se a lacunas. Então, por mais que a lei seja criada e a lei possa dar a ideia de que ela detalha todas as hipóteses possíveis, gente, a lei é um produto cultural, é um produto humano. A lei ela não pode, de maneira nenhuma, contemplar toda a complexidade da realidade da vida humana. Então, quando a lei é criada, ela tem algumas lacunas. No direito tributário, conta com uma regra própria para a gente preencher devidamente essas lacunas. No Brasil, nós temos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem algumas ferramentas para a gente, quando for interpretar a lei, poder interpretar a lei preenchendo essas lacunas. No direito tributário, a previsão está no artigo 108 do CTN. O que diz? Na ausência de disposição expressa, ou seja, eu tenho uma lei e essa lei ela não contemplou determinadas hipóteses. Então, imagina uma lei que beneficia a pessoa que é deficiente visual. A lei não falou se essa deficiência visual é dos dois olhos, de um olho só. Isso é um detalhe, não tem como a lei chegar. Então, diz que na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, cuidado com o advérbio, na ordem indicada. Cuidado com isso, hein? Então, primeiro eu vou usar a analogia, que é pegar o caso de uma lei e aplicar a outra. Depois eu vou usar os princípios gerais do direito tributário, que são aqueles que nós estudamos. Princípio da anterioridade, da legalidade, princípio da capacidade tributária. Bom, depois vem os princípios gerais de direito público. Depois vem a equidade. Cuidado, hein, gente? A equidade é diferente de igualdade. A igualdade, quando nós estudamos o princípio da igualdade, nós temos dois vieses na igualdade. Eu tenho a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal é tratar os iguais de maneira igual. A igualdade material é tratar os iguais de maneira igual na medida das suas desigualdades. Esse é o conceito clássico de equidade. O parágrafo primeiro ele diz aqui: o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo, porque senão o que está acontecendo? O legislador criou alguma coisa para beneficiar o contribuinte e acaba prejudicando o contribuinte. E o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa de pagamento de tributo devido, porque também aí seria uma fraude. Fraude ao cofre público, fraude também ao princípio exposto pela lei. Bom, a ordem definida pelo legislador deve obrigatoriamente ser observada. Então, a lei, gente, ela é criada para ser observada. O objetivo dessa disposição foi colocar menor brecha possível para se distanciar daquilo que a lei, né, deve ser respeitada. Os parágrafos do artigo 108 do CTN procuram limitar o uso de técnicas de integração. Aqui nós temos duas: a analogia, que é a aplicação de um caso a outro, e a equidade, como eu disse para vocês, que é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida das suas desigualdades. É um conceito de Aristóteles. Observação 2 aqui é em relação ao parágrafo 2º nosso ali. Se inexiste isenção, a regra no direito tributário é a cobrança do tributo. Então, se não há um benefício, você não pode criar um benefício sendo que não há nenhum lastro legal, não há nenhuma previsão legal. Você simplesmente inventa esse benefício do nada, sem nenhuma previsão legal. Pessoal, tá aqui as referências bibliográficas. Se vocês quiserem completar a nossa aula, que eu sempre me comprometo com vocês, que está bem completa. Peço que vocês continuem desenvolvendo o nosso caderno inteligente com os esquemas para poder aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês. Essa é a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido bem, entendam, estudem bastante, aprimorem mesmo. Até a próxima aula, um abraço, fiquem com Deus.